aí, galera da engenharia. Vamos partir para o próximo tópico. Agora nós vamos falar de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Como a gente pode perceber na análise, nós temos ainda o diâmetro de fundo, o diâmetro geométrico, o diâmetro primitivo e o diâmetro externo ou diâmetro da cabeça. Esses diâmetros aqui vocês já estudaram lá nas engrenagens cilíndricas de dentes retos. O que difere aqui no nosso modelo proposto, que é dentes helicoidais, é que o dente ele passa a ter essa geometria aqui, ó, e não mais dentes retos. Isso caracteriza, por essa geometria, que nós vamos ter um ângulo aqui, ó, se você tomar como o eixo da engrenagem, esse eixo aqui, um desvio, né, uma inclinação do dente, que nós vamos chamar de ângulo de hélice, o beta. O beta passa a ser nosso ângulo de hélice. Então, nós vamos ter, então, dois ângulos. Um ângulo, que é o ângulo de pressão, que você já conhece lá da engrenagem cilíndrica de dentes retos, que é o alfa, que geralmente adotamos 20 graus. E aqui também vamos ter o ângulo de hélice, que é esse ângulo de inclinação nessa geometria dada do dente, que também adota-se muito comum adotá-lo no valor de 20 graus. Então, com isso, nós vamos ter que mudar um pouco a nossa rotina de cálculos. Se você perceber, no engrenamento helicoidal, você pode ter também o engrenamento positivo e o engrenamento negativo. O engrenamento positivo quando ele é externo, o engrenamento negativo quando ele é interno. E nós vamos adotar um sinal de mais para externo e menos para interno no nosso equacionamento. Bom, todo o processo elaborado de cálculo, ele obedece a uma rotina que nós vamos enunciar essa rotina no nosso roteiro, né, para facilitar o nosso entendimento. Então, antes da gente entrar puramente nos exercícios resolvidos da página 138, 139 até a página 144, eu vou passar para vocês o roteiro, e aí eu gostaria que vocês anotassem esse roteiro ou gravassem essa aula, né, fizessem o download dessa aula, para que você, na hora de fazer os exercícios, tivesse uma facilidade maior de montar o seu equacionamento. Lembrando que, como atividade para entrega, ao final da visualização e interpretação desse vídeo, eu quero que você me entregue os exercícios propostos da página 145 do livro, assim como as atividades propostas também da página 146 do livro. Atividade proposta da página 146 do livro. Então, eu quero que você já prepare esses exercícios para uma entrega. Bom, como nós estamos adotando o livro Elementos de Máquinas, foi montado um roteiro. Esse roteiro ele vai entrar agora no nosso estudo. Então, vamos lá. Esse roteiro aí, ele se compõe de passos, né? O primeiro passo é você determinar a constante, a característica elástica do material, o F, que está na página 134 do livro. Lá na página 134 do livro, que é essa página aqui, ó, 134 do livro, você vai perceber que aqui você pode trabalhar com pinhão e coroa em materiais distintos ou materiais iguais, como aqui aço, pinhão de aço, coroa de ferro fundido,
pinhão de ferro fundido e coroa de ferro fundido. E aí você vai ter o F, que é o fator elástico do material, né? São características que você vai ter que buscar, uma vez que na maioria dos projetos você pode optar por fazer o pinhão num determinado material e a coroa em outro determinado material. Então você vai ter que considerar nas engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais essa possibilidade. Então aí nessa página você vai determinar na página 134 qual a característica do seu engrenamento e vai pegar esse fator F. Depois você vai seguir o passo 2 e vai calcular o torque. O torque você já conhece essa equação, ela é bem simples, é potência, número de rotações. Depois você vai seguir o terceiro passo, que é calcular a relação de transmissão. Você também já sabe fazer isso lá de engrenagem cilíndrica de dentes retos. Depois você vai vir para o quarto passo, determinar a pressão admissível. O fator de durabilidade, você também já sabe como fazer. Dureza Brinell, fator de durabilidade, número de rotações do pinhão, número de horas de funcionamento. Esse equacionamento já é da sua vivência. Depois você vai partir para o quinto passo, determinar o fator de correção de hélice. Lógico, nós vamos inserir um componente novo, que é o ângulo de hélice. Esse fator de correção de hélice, ele está lá na página 134. Nessa página 134, você tem lá um fator de correção de hélice. Se você tem a sua hélice 0 graus, 5 graus, 10 graus, 15 a 25 graus, nós vamos geralmente trabalhar com 20 graus. Então vai estar aqui, ó, o fator de correção de hélice. Ele é um fator que incorpora um elemento novo, né, quando comparado lá com a engrenagem cilíndrica de dentes retos, na hora de você calcular o esforço pelo método de pressão, né? Então esse fator de correção de hélice, ele entra aqui, ó, na hora de você determinar ele tá vendo ele aqui, ó? Ele entra aqui porque ele é um elemento novo, dada a alteração da geometria da engrenagem, que você tem que incorporar aquele volume mínimo que você fazia antes lá pelo método da engrenagem cilíndrica de dentes retos. Então, esse volume mínimo, o equacionamento mudou. Se você perceber aqui, no volume mínimo, o equacionamento mudou e, automaticamente, você pode anotar e registrar aí que aqui é mais ou menos, ó. Então, vai ser mais para engrenamento externo, menos para engrenamento interno. Então, você calcula o volume mínimo, o equacionamento teve uma pequena alteração em relação à engrenagem cilíndrica de dentes retos, e aí você calcula o volume mínimo. Com esse volume mínimo, isso aqui você vai chamar de X, como você já fazia anteriormente lá em engrenagem cilíndrica de dentes retos. Após você montar todo esse equacionamento, você vai determinar o módulo. O processo é idêntico ao processo lá de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Você já sabe quem é o X. O exercício vai te dar a relação largura da engrenagem, diâmetro primitivo, que geralmente é 0,25, e a partir daí você vai tirar o diâmetro primitivo do engrenamento, obedecendo a esse equacionamento aqui, que é o nosso sétimo passo. Feito isso, você vai partir para o cálculo do módulo. Esse módulo aqui, ele é um módulo frontal, né? O módulo frontal da engrenagem. Você precisa converter esse módulo frontal em um módulo normalizado. Então, você vai utilizar esse equacionamento aqui, fazendo a correção pelo ângulo de hélice. Fazendo a correção pelo ângulo de hélice, você vai chegar no módulo normalizado. Uma vez que você tem o módulo normalizado,
você precisa ir lá no livro, como você fazia lá na página 99 e 100, lá de engrenagem cilíndrica de dentes retos, e aí você vai pegar o normalizado tabelado, que é seguindo aquela regra que você já conhece lá na tabela, que é de incrementos, e aí você vai buscar aquele que o fabricante realmente consegue fabricar da sua ferramenta para que possa fresar e gerar a engrenagem com o módulo dado pelos seus cálculos. Então, com isso, você consegue pegar o módulo normalizado tabelado, né? E aí, esse é o seu módulo. Uma vez que você tem esse módulo normalizado tabelado, você vai ter que voltar os seus cálculos, tá vendo? Ó, se você voltar a essa equação aqui, você vai voltar os seus cálculos, onde você vai chegar no módulo frontal normalizado, que é o módulo frontal normalizado já feito o ajuste necessário da tabela do fabricante. Então, você retorna esse valor que está aqui, só que esse valor aqui era um valor ainda que não havia sido ajustado à tabela do fabricante. Você acaba ajustando a tabela do fabricante para que você possa ter como fazer a solicitação da ferramenta necessária que o fabricante possa produzir para que você possa construir a sua engrenagem helicoidal. Então, você faz essa determinada correção, que é um recálculo, para voltar a essa condição aqui, já ajustada à tabela do fabricante. Com esse número aqui em mãos, você vai fazer o recálculo do diâmetro primitivo. Você já havia calculado o diâmetro primitivo anteriormente, só que você vai ter que recalculá-lo, porque você mudou o módulo o módulo frontal, né? Você adequou o módulo frontal ao módulo frontal de acordo com a tabela do fabricante. De posse desse diâmetro primitivo já recalculado, você vai partir para o próximo passo, que é com o X encontrado lá no volume mínimo, você vai dividir e com isso você vai sugerir a largura dessa engrenagem helicoidal. Então, aí você acabou de sugerir um valor de largura para essa engrenagem helicoidal. Feito isso, você aplicou aí o primeiro método, que você já conhece, que é aquele método conhecido como método do desgaste. Agora, você vai ter que partir para outra situação dada, que é partir para o método da flexão no pé do dente, que você sabe muito bem que ela interfere diretamente no seu cálculo. Você vai seguir um roteiro bastante semelhante àquele de engrenagens do dentes retos. Agora, você tem que desenvolver esse roteiro para que você não possa criar nenhum conflito e confusões a respeito de um modelo e o outro, né? Porque existem particularidades bem diferentes. Então, a partir desse método agora, do critério da resistência no flexão do pé do dente, o que você tem que fazer como primeiro passo? Determinar a força tangencial. E aí você já tem o torque que você calculou da estrutura lá no início. O diâmetro primitivo que você recalculou é o diâmetro primitivo, o último valor que você retirou aqui no oitavo passo do critério anterior. E aí você vai partir para determinar o fator Q, que você também já sabe como fazer, fator de forma, né? E aí você tem que lembrar que para entrar no fator Q, será necessário você estabelecer um número de dentes equivalentes. Porque o fator Q, se você for procurá-lo, ele vai estar lá na tabela de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Esse fator Q, ele está aqui, ó, nessa tabela da página 102. Só que essa tabela aqui, ela é a tabela que foi desenvolvida para engrenagem cilíndrica de dentes retos. Como nós estamos trabalhando com engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, você vai ter que fazer um cálculo buscando um equivalente. Então, o que você vai conseguir aqui, ó, é um número de dentes equivalentes para o pinhão, que é óbvio que nós estamos calculando para o pinhão,
Então, você vai ter um número de dentes calculados lá para o seu sistema helicoidal, dividindo pelo cosseno do ângulo de hélice ao cubo, você vai chegar num valor tal, que é um valor estimado para efeito de cálculo, para que você possa entrar naquela tabela da página 102 do livro. E caso seja necessário, você extrai esse valor Q naquela tabela, e caso seja necessário, você interpole se porventura ficar entre determinados valores lá que sejam necessários você fazer uma interpolação rápida. Bom, uma vez feito isso, você tem que determinar o fator de serviço. Esse fator de serviço a gente chama de exínio, ele é 1 sobre o φ, né? A variável φ, que você já aprendeu a calcular lá no exercício anterior. Então, você, nas atividades anteriores, está na página 103. Essa página 103 diz respeito a engrenagem cilíndrica de dentes retos, tá vendo, ó? Esse φ aqui, ó, que é o fator de serviço. Você tem que fazer também um ajuste nesse φ para o modelo helicoidal, que é só invertê-lo para o modelo helicoidal. Feito isso, você vai partir para o quarto passo do seu processo de flexão no pé do dente. Você vai pegar a largura, adotar o valor sugerido do critério anterior, que você já calculou lá pelo desgaste. O módulo normalizado tabelado, você também vai fazer do mesmo jeito, vai adotar o fator anterior. E depois você vai determinar o fator de correção de hélice. Esse fator de correção de hélice, como a engrenagem helicoidal, você vai lá na página 134 do seu livro, 134 do seu livro, e aí você tem o fator de hélice. Esse fator de hélice é esse cara aqui, ó, que você também já conhece ele, né? Ele é um fator que você já aprendeu a calcular no método anterior. Feito isso, o que cabe agora é a gente determinar a tensão máxima atuante no pé do dente. Essa equação também você já conhece, você já sabe trabalhar. Você está vendo aqui o exínio aqui, não é mais o Q, é o exínio ajustado para helicoidal. O Q aqui também, você já viu aquele fator de correção também, já foi inserido aqui. E com isso você vai determinar a tensão máxima no pé do dente. Feito isso, você vai lá na página 110 do livro e vai verificar se o material do pinhão, né? Na página 110 do livro, você vai determinar se o material do pinhão tem como pressão admissível suportar essa tensão máxima aí. Né? Aqui, ó. Você vai pegar pelo material do pinhão, né? Se o material do pinhão é ferro fundido, se é um aço fundido, se é um SAI, então você vai determinar que tipo de material sintético, se o material do pinhão consegue suportar essa tensão máxima para que você possa atender a carga estimada para o sistema. Se não suportar, você vai ter que ir lá e fazer o recálculo. Quando você perceber que a tensão máxima está sendo maior que a tensão admissível pelo sistema. E então, assim, você, com essa tensão aqui, você recalcula a largura da engrenagem e aí a gente adota o mesmo padrão necessário para que era feito nas engrenagens cilíndricas de dentes retos. Você vai optar pelo maior valor do dado, seja pelo critério de desgaste, seja pelo critério de flexão no pé do dente. Você vai optar pelo maior valor, como sendo o melhor valor, e vai, para efeito nosso didático, na resolução dos exercícios, você vai optar por pegar o inteiro maior mais próximo. Então é isso aí, galera, muito fácil fazer o cálculo para engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Quero que vocês refaçam os exercícios resolvidos, procurem tirar as dúvidas, caso necessário,
me passem o WhatsApp me fazendo algum questionamento, seja via vídeo, texto ou áudio, e tente apresentar para mim os exercícios disponíveis na página 145 e 146. Fiquem atentos ao equacionamento. Se for necessário, discutam entre si as respostas que vocês encontraram, tá? Por favor, discutam as respostas para que vocês possam gerar conhecimento, tirar dúvidas e aprendizado. É isso aí, galera. Um grande abraço. Até a próxima aula.